O Jairo, Jairo, quanto tempo você mora ali no Esplanada? Eu nasci no bairro Esplanada. Ah, você nasceu no Esplanada? Nasci lá e moro lá até hoje. Você mora no bairro do Esplanada ali até perto hoje? do Senai, na rua Mestre Pedro da Silva. Ali perto do Senai. E ali é a parte que a gente frequenta o Rio, conhece o Rio. Sim. E essa... primeiro quero dar um bom dia a vocês, as pessoas que nos assistem nesse momento, e falar do Rio, né? Uma coisa que eu já venho fazendo há 14 anos. Sim. E pouco tem acontecido de positivo para esse Rio. Tá. Ô Jairo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Divinópolis está com 103 anos, se não me engano. É isso mesmo. Divinópolis, desde quando foi criada, Divinópolis, na beira da ferrovia, né, da rede ferroviária, o esgoto sempre foi lançado no Rio Itapecerica. Justamente. Sempre foi. Mas à medida que a cidade foi crescendo... Foi crescendo, aumentando o esgoto. Né? Isso aí é natural. Né? Mas, então quer dizer que o Rio Itapecerica sempre foi poluído em proporções menores, de acordo com o tamanho da sua cidade. Posso dizer isso? Pode. Eu cheguei a beber água desse rio na década de 70. 70, você chegou a beber? A gente ia jogar bola, como não levava água, a gente bebia água direto do rio. E naquela época, o único tipo de verme que eu tive foi o necapto americano. Sei. Já tinha, eu nem sei, já dava umas manchas na gente, né? E também tinha... Em 70, Divinópolis teria o que de população, né? Porque em 90, me lembro que era 96 mil pessoas. Em 70 deveria ser umas 50 mil pessoas. 60 mil habitantes. Mas 60 mil pessoas jogando esgoto no Rio. Mas o Rio tinha condição de dissipar o esgoto. Ah, né? Tá. Tinha uma doença também que atacava o fígado, né? Esqueci o nome dela. Era giardia, não? Giardia, era muito normal. Mas a cidade... Tinha um que dava barriga d'água? É, isso mesmo. Então a gente bebia dessa água do Rio Itapecerica. Não chegou a morrer. Agora, recentemente, eu fui pegar água do rio para aguar umas árvores que a gente plantou na margem do rio. Eu arrumei uma pequena infecção na mão. Não foi nada grave não, mas... Qual é que cai a mão? Você vê a situação das águas do Rio Itapecerica. Isso aqui é uma imagem, depois eu quero que o pessoal passe. O Rio, a partir de 70, que de novo deu um embalo no desenvolvimento, a partir de 70, com o saudoso Antônio Martins. Foi um homem que fez muito para Divinópolis chegou à situação graças a ele. Só que Divinópolis cresceu de forma desordenada, virando as costas para o Rio Itapecerica. Entendi. Então ninguém dá valor no rio que leva água para as nossas casas. E o rio foi sendo sucumbido pelo desenvolvimento da cidade, que hoje continua no seu processo desordenado, né? Você vê cada vez mais se avançando em áreas mais distantes do centro urbano, e o esgoto aumentando. E nada se fez para diminuir esse impacto do esgoto nas águas do Rio Itapecerica. Então nós temos um trecho do rio, que é entre o córrego Flecha Catalão e o córrego do Neném, ali no Niterói, são cerca de 4 quilômetros. A carga de esgoto é para a população de 100 mil habitantes, é onde justamente se concentra a maior proliferação do aguapé. Tá, então vamos tentar entender. Até o Jairo trouxe o CD, mas só que você desculpa, nós separamos algumas imagens, não deu tempo para a gente separar todas elas, né? Certo. Então, nós temos o córrego Flecha. Ali perto do Catalão e Esplanada. Catalão e Esplanada, né? Dali, então, qual que é a população que lança o esgoto ali? Ali em São José, na região ali, foi estimado uns 50 mil pessoas. 50 mil. Aí tem o córrego do Neném. Que antes tem o córrego do Neném, fica depois da Copasa. Não, fica no Guarani. No Guarani. Depois do córrego, depois do córrego Flecha, tem o córrego Milho Verde. Sim. Que é ali, passa perto da Gerdau ali. Perto da Gerdau, ok. E são ali 3 córregos. Ali também. Então, eu poderia dizer que se tratasse esses 3 pontos já diminuiria muito a poluição no Rio Itapecerica? Bastante. Poderia dizer isto? É porque é uma carga muito grande, né? Vem da região sudeste, através do córrego Milho Verde. Sei. Então, se tratasse esse ponto, diminuir bastante a carga de esgoto do Rio Itapecerica, além do esgoto industrial, que é o mais perigoso. Eu estava conversando com um diretor da Copasa há algum tempo. Todos os rios, eles são poluídos, inclusive permitido a poluição até um certo nível pela Organização Mundial de Saúde. Classifica o rio como classe 1, 2 e 3. Isso. E 4. Somente
parece que em Minas Gerais, somente a Serra do Cipó é que tem a água 100% pura, cristalina. E que, inclusive, as cidades daquela região lá tem que bombear o esgoto, não sei para... Eles têm que consumir o esgoto de alguma forma e não pode lançar próximo da Serra do Cipó. É isso mesmo? Uma área preservada, tombada como conservação ambiental. Sim. Então essa situação não pode ocorrer em área que é tombada como de conservação ambiental. Inclusive, aí o pessoal da Copasa estava me falando que esse rio aqui, a classificação dele é o quê? É 1, 2... O rio varia entre 2 e 4. 2 e 4. Que é permitida a Copasa ela trata o esgoto, mas não é para limpar o rio, não. Ela trata o esgoto e ela manda uma parte de poluição que é permitido pela Agência Nacional de Saúde. Agência Nacional de Saúde. É muito interessante isso. Copasa... vai tratar o rio, eu vou pegar um canudinho para beber água no rio. Vai lá para você ver, beber água no rio. A Copasa capta a água do rio. Sim. E não pode haver lançamento acima da captação. Isso já está acontecendo em Divinópolis. Lançamento de esgoto acima da captação da Copasa. Então o rejeito que a Copasa tira do rio, ela devolve para o rio. Então, assim, ela não trata esse rejeito, ela devolve para o rio. E além do mais, por exemplo, nós estamos pensando aqui na situação da velocidade da água do rio Itapecerica, que ao longo do tempo perdeu a condição de depurar o esgoto. Tem uma foto, essa foto aqui, se puder fixar nela, essa foto é um lugar que chama Prainha do 48. Sim. Já a terceira administração pública que eu venho alertando, a necessidade de se abrir aí a vazão do rio. O rio está sendo impedido de fluir. Só te interrompendo, eu acho que a gente pensa semelhante. Eu fico pensando na ignorância do homem público, do político, a ignorância. Porque eu penso o seguinte, o que é que a água quer? A água quer ir embora, a água quer descer. É a mesma coisa para baixo ali da ponte do Niterói. Você pode... tem condições, às vezes, de você atravessar, porque tem um banco de areia ali de um tamanho, e aí a ignorância do homem público, do poder público, por que não mete ali uma retroescavadeira e abre ali, tira? Eu sou favorável de tirar a areia, já que a prefeitura constrói, a prefeitura usa areia, tira a areia do rio, libera a água para ir embora. É mais ou menos isso que teria que ser feito aqui. Aí tem que abrir, que o rio está barrado. Aconteceu a retirada de areia, mas foi de forma irregular. Sim, sim. Fizeram o uso da extração de areia, só que não fizeram a compensação ambiental. O pessoal quer ganhar dinheiro, mas não quer nada com o meio ambiente. E essa situação foi sendo gerada ao longo dos anos. Era uma prainha muito frequentada, a gente até participava aí de alguns banhos, né? Ia muito aí. E com isso, com o tempo, o rio foi baixando o nível e o banco de areia foi crescendo. Então hoje, essa cheia de 2012, ela trouxe mais sedimento sólido para essa área que está compactando. Entendi. Daqui a pouco vira mato ciliar. Sim. Isso está acontecendo ao longo do rio Itapecerica em alguns pontos. Então a gente coloca a necessidade de se abrir a vazão do rio, porque o movimento do rio depura o esgoto. E o rio Itapecerica perdeu a capacidade de depurar o esgoto a partir do Córrego Flecha até o Córrego do Neném. Outra coisa que acontece, o Aguapé. O Aguapé, na situação que chegou, não é novidade. Falar que não conhece, não sabia, isso é lolota. O Aguapé começou a proliferar em 2000. E veio só aumentando, proliferando, e a condição dele foi agravando a partir de 2010. Em 2010 nós tivemos essa situação. Aí a foto apareceu uns homens tirando o Aguapé na mão. Alegaram que hoje não pode tirar porque é questão de saúde. Jair, essa situação em 2010. Deixa, eu falei aqui no programa, porque o Aguapé é o seguinte, ele é um brotozinho que ele vai aumentando. Tanto é que se você pegar um broto de Aguapé e colocar dentro de uma bacia d'água e deixar, você vai ver que daí 2, 3 semanas ele já virou um burrai. Eu fiz essa experiência em casa. Você fez? Fiz. A gente brincava muito quando colocava isso em aquário, olha só que besteira. E o aguapé, ele é formado, ele não tem raiz, a raiz dele são fios de cabelo, tipo fios de cabelo. E elas chegam a quase 1 metro. Então ele é muito fácil de ser retirado. Se tiver 1 metro quadrado de aguapé, você vai e tira. Prevenção, Isto. É o que eu vim falando aqui no programa, que eles foram esperando. A chuva vai levar, e o aguapé só criando força, só criando. Porque na medida em que ele vai crescendo, ele vai espremendo os outros. Ele vai
Compactando. E isso aqui também, eu falei aqui no programa, e você pode me corrigir se foi ignorância minha, de que se você tirar ele da água, se ele tem um volume desse tamanho, no sol ele vira... Ele murcha, né? Ele seca. Inclusive, existem empresas que estão fazendo estudos. A Embrapa, por exemplo, a Embrapa está fazendo estudo para transformar o aguapé em adubo. Mas não existe nada comprovado ainda. Esse aguapé do Rio Itapecerica, a gente acha que não deve ser para adubo, porque tem muita matéria orgânica perigosa, e matéria química, chumbo, metais pesados. O aguapé em água limpa, ele não prolifera. Eu coloquei isso em casa agora, semana retrasada, peguei um aguapé do rio e coloquei na água limpa. Ele morreu, porque não tem nutrientes para ele. Entendi. Agora, na condição do Rio Itapecerica, tem um nutriente abundante. Sim. E, além do aguapé, nós temos cipó d'água, que é o mesmo tipo de aguapé. Se fosse, a manifestação é idêntica, a forma de captar matéria orgânica é idêntica. Só que o cipó d'água ele cresce, dá margem para dentro do rio. Aí há uma associação entre o cipó d'água e o aguapé. Então o que acontece? Além do aguapé, tem a matéria orgânica que é presa na raiz do aguapé. Então aqui nós temos a tonelada de aguapé, a própria planta, mais a matéria orgânica que está acumulando na raiz do aguapé. Acontece, Eduardo, que nós, em 2013, avisamos a prefeitura sobre a situação do aguapé. Aí nós tivemos um agente público, o administrador público, diante de uma situação evitável, previsível, o gestor público cruzou os braços esperando o milagre do céu, achando que a enchente iria levar os aguapé. Sim. Como o gestor público ficou na inércia e dormindo, o aguapé foi proliferando. Foi. Agora nós vamos gastar 300 mil reais do bolso, do dinheiro público. É o que eu falei aqui. Para tirar o aguapé, sendo que a prefeitura, nós teríamos meios próprios para tirar esse aguapé. Bastava 2 homens com canoa no barco, que o aguapé começa no início do inverno, eles começam a descer o rio. Então 2 homens de barco tirando esse aguapé não chegaria a situação. Então esse aguapé é de 2013, ele veio proliferando, tem 1 ano que esse aguapé está no rio. Sim.